E vamos! Então vamos lá, galera, olha só. Tem um macete para resolver isso que eu vou te mostrar agora, tá? Mas eu não vou te contar ele. Se eu for te contar esse macete, vai ser lá pro final do curso. Por quê? Porque o macete, nesse caso, turva a mente do aluno. O aluno se agarra no macete e não quer saber de pensar. E aí no vestibular, se o cara te obriga a pensar, tu te arromba. Então eu gostaria que tu me acompanhasse consciente. Vamos fazer uma continha um pouquinho maior e aprender um pouco mais de física do que macetes lunáticos. Vamos ver então, ó. Mesma coisa, tá? Recipiente adiabático, não troca calor com o meio. Capacidade térmica desprezível, não exige energia para variar a temperatura. E lá dentro, dessa vez, olha o que eu vou fazer, meu querido. Eu vou jogar 70 gramas de água a 80 graus Celsius com 30 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius, também H2O. E quero saber qual é a condição final. O senhor não quer saber a temperatura final? Não, porque se for 0 graus Celsius a temperatura final, aí tu pode escapar de me responder qual é a massa de água e qual é a massa de gelo. Eu quero tudo. Eu quero saber qual é a temperatura final. E se for uma mistura de água e gelo, eu quero saber quanto de água e quanto de gelo no final. Então, a pergunta clássica aí, qual a condição final? Tu vê, ó. Tu primeiro tens que aceitar que esse tipo de situação tem 3 panoramas finais possíveis. Ou a água derrete toda, ou o gelo derrete todo e entra em equilíbrio com a água acima de 0. Ou no meio do processo de derretimento do gelo, a água chega a 0 e ocorre o equilíbrio térmico a 0, parte no estado líquido, parte no estado sólido. Ou se eu colocar muito gelo, bem geladão e pouca água, pode acontecer até da água congelar e o equilíbrio térmico ocorrer abaixo de 0, tudo na fase sólida. Nesse caso, intuitivamente, eu chutaria que o gelo ia derreter, mas eu não posso me basear em chute. Eu tenho que basear na certeza matemática que as equações podem me dar. Então, qual é a minha dica para tu matar esse tipo de questão? Pensa separadamente no gelo e na água. Pô, o que eu sei? Eu sei que esse gelo vai receber calor da água que está mais aquecida e sei que ele tende a chegar a 0. Mas eu me pergunto, será que o gelo chega a 0 primeiro? Ou será que a água esfria primeiro e chega a 0? É fundamental eu saber quem chega a 0 primeiro para saber quem é que vai começar a mudar de estado físico. Para saber se eu vou aplicar o quimolesa no gelo ou na água. Então vamos fazer a conta, que a matemática não vai nos mentir. Eu vou calcular a energia necessária para o gelo chegar a 0 e a energia necessária para a água chegar a 0. Massa de gelo na brincadeira, 30. Czinho do gelo que nós usamos na questão anterior, 0,5. Variação de temperatura é a final e eu estou supondo que vai ser 0. Menos a temperatura inicial, que é menos 10. Ui, olha esse menos, perigoso. 30 vezes 0,5 é 15. 15 vezes 10, 150 calorias. Interpretação física. O gelo deve receber 150 calorias para chegar a 0. Vamos fazer o mesmo raciocínio na água. Massa de água, 70. Czinho da água, 1. Variação de temperatura. Eu estou supondo que a água vai chegar a 0. Não sei se ela vai chegar a 0. Q igual, mais com menos é menos. 8 vezes 7, 56, com 2 zeros. Interpretação física. A água deve perder 5.600 calorias para chegar a 0. Mas como nós vimos agora há pouco no princípio das trocas de calor, cada maldita caloria que a água perde, o gelo ganha. Assim, quando a água tiver perdido 150 calorias, o gelo já vai ter chegado a 0 e a água vai estar longe disso. Então, ao analisar esses dois cálculos, eu vejo que isso vai ocorrer, que o gelo vai chegar a 0 e, por enquanto,
ao que tudo indica, isso aqui não vai ocorrer. Pode até acontecer, mas por enquanto eu não tenho certeza disso. Mas agora na minha cabeça está muito claro que ao fazer essa mistura, o gelo vai chegar a zero, enquanto a água ainda vai estar morna, ainda vai estar bem aquecida. Afinal, ela tinha 5.600 calorias para perder, e ela só perdeu quanto até agora? 150, está cheio de calor para perder ainda. Agora a pergunta que me vem na mente é o seguinte: será que a água vai ter cacife para derreter o gelo todo? Ou será que no meio do processo de derretimento a água vai chegar a zero? Para ter certeza disso, eu vou aplicar o que moleza no gelo que já começou a derreter. Massa de gelo a derreter, 30. Calor latente de fusão do gelo usado na questão anterior, 80 calorias por grama. 3 vezes 8, 24, com mais 2 zeros. Interpretação física. O gelo deve receber 2.400 calorias só para derreter. Antes ele já tem que ter recebido 150 calorias. Ao todo já recebeu quanto? 2.550 calorias. A água tem essa energia toda para fornecer? Tem. Se não tivesse, galera, se essa soma fosse maior do que esse resultado, eu ia concluir que a água ia chegar a zero também, ia dar um visto aqui, e ia ter que modificar a massa de gelo que derrete, ia tirar o 30 e ia colocar M no lugar. Ia somar tudo e igualar a zero. Como acabou acontecendo isso, eu acabo descobrindo que o gelo derrete todo. E virou água, meu querido. Se tu não lembra que virou água, vai dar problema no teu cálculo. Em compensação, eu acabei de perceber que isso não vai ocorrer. A água não chegará a zero. Eu não vou jogar todo o cálculo fora, tá, gente? Eu só vou tirar o zero, que foi uma suposição que acabou não acontecendo. E quanto que eu coloco no lugar daquele zero? TF, já que eu não sou adivinha. Tu vê, a energia que a água vai perder é essa expressão aqui, ó. Eu não vou mais mexer na água. Só que agora o gelo está faltando coisa, porque o gelo chegou a zero, o gelo derreteu e virou água a 0 grau. Eu vou ter que pegar essa água a 0 grau e fazer entrar em equilíbrio térmico com a água que estava morna. Então, já que vai haver mudança de temperatura, último que macete no gelo que virou água. Massa de gelo que virou água. Obrigado pela participação, parceiro. 30. Czinho da água. 1. Variação de temperatura. Eu não sei a temperatura final e a inicial é 0. Quais são os erros mais clássicos dos alunos nessa parte? Nesses 10 anos de sala de aula eu tenho percebido que a galera esquece que virou água, bota 0,5, está focado no gelo. E a galera usa a temperatura inicial do gelo, menos 10, um absurdo, porque eu já calculei a energia para chegar a 0. Tá? Então ali são os dois maiores erros da galera, que treina essa questão, né? Porque a galera que não treina nem consegue começar. É importante tu saber disso também. Calor recebido mais calor perdido igual a 0. Toda questão de trocas de calor termina indo para o princípio das trocas de calor. Quem é que está recebendo calor mesmo? O gelo, que recebeu 150 calorias para chegar a 0, 2.400 calorias para derreter, mais 30 TF para aquecer na forma líquida já. Isso tudo é o calor recebido. E a água está perdendo quanto? Deixa eu ver. A água está perdendo 70, que multiplica TF menos 80. Isso tudo tem que dar 0. 150 mais 2.400, 2.550, mais 30 TF, agora já não é mais física, tá, pessoal? Agora é matemática básica. Por que eu falo isso? Para ver, tem gente que acerta até esse ponto e erra na continuação. Não adianta ficar estudando física, tu nunca vai melhorar, tem que estudar matemática básica. Se tu não consegue chegar nessa equação, teu problema é de física, aí tem que estudar física. 70 vezes TF é 70 TF, 70 vezes 80, 5.600, igual a 0. 30 TF mais 70 TF, 100 TF. Estavas devendo 5.600 no banco. Chegou lá, 2.550, depositou. Continua devendo 3.050. Menos passa mais. Beleza para vocês?
passou mais. E está multiplicando, passa dividindo, né? Dividir por 100 é dar 2 pulinhos com a vírgula para frente. 30,5 graus Celsius a temperatura final. O legal é tu ir em laboratório, fazer a mistura e puta, cara, e bate certinho com o que a matemática nos revela. Tu vê, o que eu estou te mostrando é uma forma de prever o futuro nas situações, né, que envolvem trocas de calor. Bonito, hoje a gente se encontra mais uma vez, né? Não é seguindo essas aulas amanhã? Não, que mal. Então tá bom, muito obrigado pela paciência, pela atenção. Não fiquem chateados com esse último exemplo, depois a gente pode voltar a discutir isso, depois que eu te passar uma tarefa bem bonita. Valeu, galerinha, daqui a pouco estamos de volta.